Boa noite. A casa agradece a presença de todos. Sejam bem-vindos, encarnados e desencarnados. Vamos passar só alguns recadinhos, lembrando sempre que nas redes sociais, Facebook, Instagram, tem todos os trabalhos da nossa casa, do nosso centro espírita, nosso lar. Tudo o que acontece, as palestras, os cursos, vocês podem encontrar no Facebook, no Instagram, para vocês ficarem sabendo tudo que temos aqui, para vocês poderem participar. Mas eu sempre falo do nosso projeto aqui da casa. Nós temos 2 projetos aqui na casa. Sempre falo que são 2 projetos, um de chegada e um de partida. O de chegada é o nosso projeto Maternidade Consciente, que acontece aqui na casa às quintas-feiras, às 13h30. É um projeto para informações, orientações para as futuras mamães. Então, quando elas participam do projeto, terminam, elas ganham o enxovalzinho do bebê, elas ganham um acolhimento, elas ganham muitas informações importantes, com uma equipe bastante qualificada. Esse projeto já acontece aqui na casa há muitos anos e é dirigido pela Neuza. E temos o nosso querido projeto, Cuidando do Luto, que é um projeto de acolhimento ao enlutado. Acontece aqui na casa às quartas-feiras, às 16h30, e também na USE São Carlos em 2 horários, às 15h30 e às 19h, às segundas-feiras. Se você é um enlutado, se você conhece algum enlutado que esteja passando pelo desafio do luto, indique o nosso projeto. Fale desse nosso projeto, porque existe maneiras gentis, suaves e respeitosas para acolher o enlutado. Mas não fica só aí. Eu vou deixar de fazer a propaganda desse livro maravilhoso, lançado agora em junho, Luto, a Dor Sentida. É um trabalho maravilhoso. Esse livro é muito rico, um conteúdo de acolhimento, um conteúdo para ajudar o enlutado a passar pelo processo do luto de uma forma um pouco mais suave. Então, se você conhecer alguém que precise, que não queira participar do projeto, indique esse livro, me procure, que eu passo as informações como conseguir esse livro. Esse livro é uma psicografia do Newton Stuck, médium psicógrafo da cidade de Neves Paulista. É um médium que trabalha com cartas consoladoras há muitos anos. Então, eu disse para ele que ninguém melhor do que ele para lançar um livro nesse porte, por conhecer a dor do luto, por conhecer a trajetória e o desafio do enlutado. Então fica aqui isso também. Hoje o palestrante da noite, nosso querido Marcelo. Marcelo é trabalhador do Centro Espírita Francisco de Assis. Vai nos presentear com um tema muito rico também, não é? O pensamento espírita. Então nós vamos pedir para a Su, trabalhadora da casa, nossa amiga muito, muito querida, fazer a prece de abertura, e o Marcelo nos presenteia com a palestra e a prece de encerramento. Você, minha querida. Boa noite a todos. Desejo muito que os nossos corações estejam nesse momento pacificados, para que a gente possa se instalar, né, debaixo dessa fonte e matar a sede, né, da nossa alma. Mestre Jesus, nós estamos aqui batendo a tua porta, querendo ouvir a tua voz. Cada um de nós trouxe uma indagação, um desafio, algo assim. Que esse momento, a palestra,
o passe, as presenças, possam trazer para o nosso coração essa paz tão sonhada. Que bons espíritos possam se fazer claros para nós, e que nós possamos abastecer. A nossa parada aqui nas quintas-feiras é como alguém que para o carro para colocar combustível. Então nós viemos buscar combustível e já te agradecemos antecipadamente por todas as coisas boas que nos aconteceram durante a semana, mas agradecemos acima de qualquer coisa a possibilidade de estarmos aqui e de voltarmos para casa com respostas muito mais tranquilos, muito mais com certeza do quanto essa vida é passageira e cheia de coisas boas também. Que nosso amigo tão querido Marcelo nos traga palavras boas hoje. O nosso coração canteiro está todo preparado para receber essas sementinhas. É isso, Jesus. Gratidão. Que assim seja. Vem para cá, Marcelo. Sempre muito bom te ver. Muito obrigado. Isso. Baixo aqui? Isso. Muito boa noite. Que Deus nos abençoe. É sempre uma alegria estarmos juntos. Falar de Kardec, falar da doutrina espírita. A doutrina espírita que é fundamental o seu entendimento. Porque se a verdade é que nos liberta, você só vai ser libertado quando você conhecer. Mas a verdade em absoluto, como conhecimento pleno, está reservado aos espíritos puros. Mas nós estamos na caminhada. E para que cheguemos até lá, depende do nosso entendimento de Kardec. E por que Kardec é fundamental? Porque na nossa vida, como que pensamos? Existem vários pensamentos, antes de entrar em detalhe nele. Mas esse pensamento está nos levando ao objetivo? Esse pensamento está nos mostrando o caminho que devemos seguir? Esse é o grande questionamento. Porque às vezes nós temos muita informação, mas pouca sabedoria nessa informação. Às vezes você lê um livro que é gostoso de ler, que tem um relato, um romance, uma mensagem, mas são palavras que disparam. Tipo, faça, trabalhe, ore, perdoa, perseverança, fé, Deus está olhando. Palavras bonitas. Mas por quê? De que maneira? Até quando? Por que eu estou fazendo aqui? Taquei pedra na cruz? Por que está acontecendo isso na minha vida? Porque às vezes conselhos pontuais resolvem para quem não está com um grande problema. Quando você está com um grande problema, você precisa o quê? De uma grande informação para você sair desse problema. Às vezes só o comando não satisfaz. Tanto que você pega, qual que é a síntese do ensinamento do Cristo? Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí você está com um problema na sua casa. Um problema com o pai, com a mãe, com o filho. E você vem questionar, eu falo a máxima do Cristo. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Está resumida a lei. Não, mas e meu filho? Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É o ensinamento máximo de Jesus. Mas como ele sabia que ele trouxe o caminho e precisava nos mostrar como seguir esse caminho, como não cair na ribanceira, como não perder tempo com as paisagens, como não se iludir com a vida nossa aqui encarnado, ele nos prometeu um consolador prometido. Mas não é um consolo para você ficar parado. Não é uma árvore no meio do caminho para você dormir e descansar. É uma informação que te mostra para você chegar até lá. Um exemplo. Transição planetária. Como você entende isso? O planeta vai mudar. Então mudando melhora. Beleza.
Não, mas e eu? Não, eu não preciso esquentar a cabeça. O que não está certo vai vir outros espíritos para ajudar na transição. Vai estar tudo certo, eu tenho fé em Deus. Ou você acha que eu não tenho fé em Deus? Bom, um raciocínio positivo. Mas não bate com o que Kardec nos trouxe pelo ensinamento do Cristo. Porque nós não somos espectadores da última hora. Nós somos trabalhadores da última hora. Então, o que significa a transição planetária segundo Kardec? Que só vai ficar aqui aquele espírito que fizer jus à condição. Quem vai herdar a terra? Quem for manso. Quem for pacífico. Então, não é você só olhar. E a retórica dos espíritos que estão vindo? E eu não sou contra espírito nenhum. Eu só estou fazendo um ensaio de raciocínio lógico, que é o que Kardec nos ensina. Algum espírito que vai reencarnar, não importa o nome que você queira colocar, é um espírito puro? É idêntico ao Cristo? Não. Espírito puro, modelo e guia é o Cristo. Modelo que é para você copiar e guia que é para você seguir. E os outros que virão? Nenhum é igual ao Cristo. Pode ser espírito de segunda ordem, espírito bom, mas não é espírito puro. Logo, não será ou não vai trazer nada além do que o Cristo trouxe. Ou seja, a lição maior já foi dada. Mas ele vai ajudar. Aí também você cai numa outra ilusão. É a justiça divina. Ele vai ajudar. A justiça divina nos diz o quê? A cada um segundo sua obra. Ou seja, venha quem vier, não é maior que o Cristo. E venha quem vier, o trabalho dele é mérito dele. Mas ele vai ajudar. Sim, não estamos negando isso. Mas você fazer parte desses eleitos, ou ter a possibilidade de ficar aqui, depende de você. Então você não pode se iludir. A ilusão vai te deixar. Você pode ter esperança. Uma virtude da esperança. Quando a esperança ela descamba para o excesso, ela vai se tornar fantasia. Aí você se ilude. Tema para uma próxima oportunidade. Mas como que você faz para você não ficar perdido? Quem vai nos dizer isso não sou eu, é Kardec. Pela instrução dos Espíritos, pela instrução de Jesus, que trouxe o quê? O consolo. Porque quando ele falou, amai a Deus sobre todas as coisas, o próximo a ti mesmo, como que você faz isso? Seguindo os ensinamentos que os Espíritos superiores trouxeram para Kardec. Primeiro, o que você está fazendo aqui? Se eu falei de vir espíritos, vai vir outros, vão vir vários. Vem, volta, sai, como acontece com todo mundo. Você está o quê? Aqui, para a sua condição e melhora a moral. E que tipo de espírito você é? Todo mundo foi criado por Deus, simples e ignorante. Você fala, eu estou aqui, eu preciso chegar aonde? Você precisa chegar a espírito puro. Mas por que Deus já não criou todo mundo puro e bonito, lindo e cheiroso? Porque ele teria feito réplicas dele. Ele não tinha criado individualidades. Ele quis criar individualidades, todo mundo partisse do zero absoluto e tivesse o mérito das suas ações. Então você começa simples e ignorante. E você pode, vamos entrar na escala espírita, da questão 100 a 113. Kardec fala, conforme as características dos espíritos, temos 3 classes, que não são definitivas, são só como referência dos tipos de espírito. A terceira ordem, que é a ordem dos espíritos imperfeitos, é aquele aonde as paixões, os vícios da matéria sobrepõem. Aonde os planetas de provas e expiações como o nosso, que são a sua imensa absoluta maioria espíritos imperfeitos, há o predomínio do mal, o predomínio do egoísmo, o predomínio da vaidade, do orgulho. Mas o que é um espírito imperfeito? E qual que é a diferença dele para um bom? Tem perfeito, bom e puro. Imperfeito, terceira ordem, o bom, segunda, e o puro, primeira ordem. Eu estou em qual? Você está falando que eu sou imperfeito, mas vai que eu não sou. Vamos ver. O professor Cosme Massi tem uma tática
uma estratégia, um experimento que é fantástico para te colocar na classe que você está. Você vai dizer em qual classe você está. Característica de espírito imperfeito, nem que seja uma vezinha por ano, cada 2 anos, cada 10 anos. Você tem preguiça, você tem raiva, você tem gula, você tem ansiedade, você tem tristeza, você tem depressão, você tem ansiedade, você tem raiva. Parabéns, você é um espírito imperfeito. Aonde o quê? Falta a moralidade, que diante da agressão da matéria, você não se modifica. Que é a característica do espírito bom, o de segunda ordem. Exemplo prático. Eu chego e vou pegar o maior, né? Que é para mostrar o... chego no... Desculpa, esqueci o nosso nome. Chego no Eli, 2 metros de homem, dou um tapa na cara dele. Ele é um espírito bom. Ele vai usar o ensinamento do Evangelho, oferecer a outra face. O que é isso? Eu mostrei a face do espírito imperfeito, ele vai mostrar a outra face, que é o espírito bom. É assim que a gente tem que entender essa passagem evangélica. O que ele vai mostrar? Quando eu dou um tapa nele, que ele não espera, e ele é grande, podia dar um para me virar no avesso, ele vai falar, calma, calma. O que você está precisando? Na hora que eu vou de novo para dar outro tapa nele, ele segura a minha mão. Porque ele é espírito bom, não é espírito tonto. Ele sentiu o tapa que eu dei. Ele não está aqui para amanhar. Colocar outra face não é ficar tomando tapa. Ele fala, calma, 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 você está nervoso. Aí ele segura o senhor entra em surto e fala, vamos ali na sala tomar um passe? Chama o SAMU, vamos buscar um atendimento para você. Diante da minha face de espírito imperfeito, ele mostra a face dele de espírito bom, que frente a uma agressão da matéria ele não teve raiva, ele não buscou ter ódio e não buscou ter vingança, não ficou furioso. Por quê? Porque o espírito bom ele já compreende que o espírito imperfeito ainda não compreende. Por isso que a verdade te liberta. Então você está aqui ensaiando no corpo para entender o quê? A aprovação vem até para você combater o seu vício e desenvolver a sua virtude. É essa a função. Às vezes você fala assim, olha, nossa, eu tenho um filho assim, desobediente, porque na outra vida eu fui um filho desobediente, e agora tenho um filho desobediente. Cuidado, que esse toma lá da cá, esse olho por olho, dente por dente. Pode até ser. Mas isso não deve ser o seu guia de pensamento. O que você deve pensar? Se Deus é justo, se Deus é bom, se eu estou passando por uma provação, não interessa o que você fez. Interessa é o que está na sua frente agora. Suponha que você tem um filho que não te obedeça, que seja arredio, etc. O que você tem que pensar? Eu estou passando o castigo do que eu fiz? Não! Você tem que pensar o quê? Olhar para frente. Qual que é o consolo? O que eu vou ganhar com isso? Bom, eu sou espírito imperfeito. Isso está me doendo, está me chateando. O espírito bom não tem isso. Como que ele faz para não ter isso? Primeiro, ele compreende que a aprovação que aquela criatura faz você passar é para desenvolver a virtude que você não tem. Como que você afia uma faca? Passando ela na pedra, na lima. Você tem que gastar ela. E o corpo nosso é fantástico para isso. Porque é o limite para você ter bom senso. E a gente às vezes fala, puxa vida, eu queria comer, queria beber, queria fazer isso, fazer aquilo. Mas eu não posso, porque tem pressão alta, dor nas costas, resistência à insulina, bababá. Você fala, que ruim ficar no corpo. Não, que bom que veio essas limitações por meio dessas doenças, não sei se pode chamar doença, desses probleminha. Por quê? Você vem para reencarnar, está cheio de defeito. Senhor, ó, eu sou guloso, eu sou ansioso, eu sou não sei o que tem, Espera aí que eu te ajudo. Na hora que você for exceder, o corpo vai te
Opa, para que não está dando. Não é misericórdia divina que entra? Eu não tenho paciência. Como que você vai desenvolver a paciência? Eu não tenho gratidão. Vou colocar do seu lado alguém que um espírito que tem a mesma necessidade sua. Você compreendendo, você sai dessa questão de imperfeito e vai para o espírito bom. Qual que é a sua vantagem de se tornar um espírito bom? Lógico, né? Então, quer dizer, é fácil, é simples, mas não é fácil. Por quê? Porque requer a sua mudança de pensamento. Qual que é a diferença de um espírito imperfeito para um espírito bom? É como você pensa. É como você age. Frente ao tapa, como que você se sai? Para você que quiser ler sobre as paixões e como ela interfere, tem esse livro maravilhoso aqui do Cosme Massa, que é lançamento, As Paixões de Descartes a Kardec. Então o que ele vai falar? Se você pega o livro dos Espíritos, Kardec fala sobre as paixões. O que seriam as paixões? Toda a sensação que o corpo causa no espírito. Mas não é o espírito que pensa? Sim, mas a matéria causa sensação no espírito. Não causa? Eu pegar essa jarra de água, vou fazer um aleluia, molhar todo mundo. Vocês vão ficar com raiva. Eu falo, não fiquem. É só aguinha. O corpo, você chuta o cantinho da cama. Você pode estar indo viajar para Dubai. Vai na primeira classe de um A380. Tem banheiro para você tomar banho lá em cima. Tá com as malas prontas. Dá uma topada no pé da cama que a sua unha dobra. Você vai xingar, você vai reclamar, vai ter dor. Mas você vai fazer uma viagem maravilhosa, mas você não consegue ver além do momento. Você se irrita, por quê? A matéria te causou uma sensação. Como que você faz com a matéria te dando sensações, paixões? Como você se livra dela? Nesse livro maravilhoso aqui, As Paixões de Descartes a Kardec, o que o Cosme Massi fez? Ele pegou as paixões e colocou ela frente à doutrina espírita, vinculada ao Evangelho. Então ele vai falar sobre a esperança. Ele vai pegar uma citação da revista espírita que fala sobre a esperança. Então ele vai trazer a virtude, a paixão, o vício, como Descartes coloca, e vai trazer a sua explicação frente à doutrina espírita. Então, um livro maravilhoso, maravilhoso. Que ele nos ensina, olha, como você sente, como você reage. E esse modo de pensar, como que você pensa espiritamente? Sabendo de onde você sai, para onde você vai. Porque você precisa ter um objetivo na sua vida. Você está aqui para melhorar. Você não está aqui a passeio. Você não está para esperar a transição. Você tem que fazer a transição. E qual que é o princípio natural, a matéria-prima do pensamento? O próprio espírito. O pensar, a inteligência, é um atributo do espírito. O pensamento, ele surge da onde? Do espírito. De onde sai o pensamento? Do espírito. E aí, como você pensa, é que molda a sua vida, obviamente, interior, e como você reage frente ao mundo. Você pega a questão 23 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, o que são os espíritos? Que era a primeira parte do livro. Livro dos Espíritos eu leio, fico perdidão. Esse outro livro maravilhoso, do Cosme Massi. A Ordem Didática do Livro dos Espíritos. Esse livro é maravilhoso. Ele vai falar por que ele tem aquela sequência, o que você vai achar em cada parte e o que você deve ver ali. É o roteiro, é o mapa de como você deve estudar o Livro dos Espíritos, e ele aqui vai falar o vínculo do Livro dos Espíritos com as outras 4 obras fundamentais, a Gênese, o Livro dos Médiuns, o Evangelho e o Céu e o Inferno. Na pergunta 23, o que são os espíritos? O Cosme explica aqui. Aí ele põe espírito com E minúsculo. Que são os espíritos com E minúsculo. O que ele faz? É o princípio inteligente do universo. O que é um princípio inteligente? É que anima uma criatura biológica. Quem? Os cachorros, os gatos, os passarinhos. Planta não.
Planta, a vida dela se faz pelo princípio vital. Aonde é o princípio inteligente? Nos seres vivos que têm uma inteligência, uma intuição. São os gatos, cachorros, todos os bichos. A plantinha não. A plantinha tem quem sustenta ela é o fluido vital, que está programado conforme a constituição dela da matéria. De onde vem esse fluido vital? Do fluido cósmico universal. E ele funciona de maneira que ele atua quando o meio se encontra próprio para que haja vida. Você pega uma sementinha de trigo, fica 200, 300 anos na gaveta. Por que ela não nasce? Porque ela não é para nascer na gaveta. Põe na terra. Ela nasce. Mas como que ela sabe que ela tem que nascer? Tem um espírito ali falando para ela, agora você vai... Não. Na hora que você coloca ela na terra, pelo fluido vital, que faz parte a constituição da matéria pelo fluido cósmico, então como que você tem que ter a vida? Tem que ter a parte biológica, que a sementinha tem que estar ainda com ok, e você o quê? A condição para que ela se crie. Aí você tem a vida. Você põe ela no chão, ela sai. Já pararam para pensar como uma planta? Como o girassol gira para o sol? Lógico, cientificamente tem explicação. Mas como que ela sabe para estar ali dentro? Como ela sabe que dali na terra ela tem que nascer? Mas não tem um espírito ali. É que nem você pegar aquela frase do livro dos Espíritos e falar: e tudo se encadeia no universo. Ela é muito famosa. Desde o átomo até o arcanjo, que esse começou pelo átomo. Cuidado, não é que o espírito foi um átomo. Kardec expõe aqui na pergunta 71. Há 4 formas constituintes. Você tem a matéria inanimada, isso daqui. Você tem a parte dos seres vivos, que não tem inteligência, que é as plantas. Aí você tem as criaturas que já têm uma intuição, uma inteligência limitada, que são os animais, e a quarta parte, que são os espíritos na criação humana. Aí a pergunta 76. Na 76 ele entra na segunda parte do livro dos espíritos, do mundo espiritual, ou do mundo espírita. Aí ele fala o que são os espíritos, aí com E maiúsculo. Os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam todos os espaços do mundo material. Qual que é a diferença de nós para o espírito anterior? É que nós temos o senso moral. Para nós há um porquê. Há um fator moral. Um gato é gato do jeito que ele é. O gato vê o passarinho, ele não importa que ele está com a barriga cheia, ele vai ficar cansado porque ele viu o passarinho. Porque ele está programado para isso. Um gato é só gato. Ele faz o que todo gato faz. Agora você não. Você tem que decidir. Você está condenado a ser livre, como, se não me engano, o Sartre falava. Você tem que escolher. Olha, a cada porta que você abre, você fechou outra, ou não foi pela outra. É aí, nesse momento de decisão, que o espírito vai adquirindo o quê? A sua experiência. Não fala que a lei de Deus está escrita na consciência do espírito, mas não é que vem pronto. Você, pelo seu aprendizado, você vai constituindo. Você vai criando, diante de tal posição, o que eu escolho? Você vai buscar o que é correto ou vai buscar o que é egoísmo? Mas não é malandragem de Deus colocar eu numa situação que eu possa cair? Não. Porque Deus não vai te colocar numa situação que você não saiba decidir. Então, todo questionamento que vem até você, você tem condição de decidir. Porque se ele te colocasse numa condição que você não sabe o que fazer, é injustiça. Injustiça, ele não é mais Deus, ele perde um atributo da divindade. Então, cada um tem um frio conforme o cobertor. E para finalizar o nosso raciocínio, diante de tudo isso, a gente pensa, nós temos que evoluir. Por que evoluir? Para nos tornarmos criaturas felizes. Deus nos criou para a felicidade, para a felicidade que é gerada do quê? Da perfeição moral, da perfeição intelectual, da compreensão de tudo. Como que Jesus colou a orelha do soldado que Pedro passou a faca? Era mágica? Kardec fala nisso na Gênesis, sobre os milagres.
É que ele tinha o quê? A condição de manipular os fluidos para fazer tal ação. Mas por que ele tinha essa condição de manipular os fluidos? Porque ele tinha moralidade para tal. Lembra que eu falei que você só tem a condição conforme a sua moralidade? Então Jesus tem essa condição porque ele é moralizado. Se Kardec nos ensina a pensar como ele nos ensina, qual que é o roteiro moral para a gente seguir? O Evangelho segundo o Espiritismo, todo ele tem uma sequência. Toda a obra de Kardec tem uma sequência. Quem disse isso foi ele, Kardec. Toda a obra dele tem uma linha de raciocínio. Essa ordem didática é a visão que o Cosme Massi tem da maneira com que Kardec escreveu o livro dos Espíritos. O Cosme falou na palestra que ele foi no Obreiros, ele falou, olha, não consegui destrinchar ainda o Evangelho de sequência de Kardec. Ele falou, faz uns 20 anos que eu estou estudando, que eu quero lançar um livro. Qual que é a sequência, o que Kardec quis colocar em cada uma. Mas se você pegar o Evangelho aqui, e você ler ele com calma, você vai ver que ele vai te colocando nos primeiros capítulos uma linha de raciocínio. Ele primeiro vai te apresentar, ele vai te colocar os princípios fundamentais. Ele começa no primeiro capítulo, não vim destruir a lei. Ele fala das 3 revelações, Moisés, o Cristo e a doutrina espírita. Aí depois ele fala no segundo capítulo, meu reino não é deste mundo. Que ele nos fala nos lembra que estamos aqui, mas não somos daqui, somos criaturas do Espírito. Depois no terceiro ele fala que há muitas moradas na casa do meu Pai. Depois ele fala no quarto, quem não nascer de novo não entrar no reino dos céus. Então ele te dá uma maneira de como que está arrumado a razão dessa sequência do ensinamento do Cristo. Olha, nós estamos em tal momento, você tem que renascer, você tem que melhorar, você vai para um mundo mais ou menos feliz conforme a sua moralidade. Então aqui ele está te explicando que nada foi escondido de você. Aí no capítulo 5, ele fala bem-aventurados aflitos, que é o maior capítulo do Evangelho. Nesse capítulo ele vem falar das causas atuais e anteriores das aflições. Que muito do que a gente sofre hoje é em função das causas atuais, das aflições que causamos agora, porque pela nossa forma de pensar incorreta. Pensamos voltado ao egoísmo, orgulho, vaidade, e não pensamos como o verdadeiro espírita. Como o verdadeiro espírita pensaria numa frase de Kardec? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas inclinações más. Você fala, mas parece que tem uma contradição. Se ele já fez a sua transformação, a sua reforma moral, por que ele tem que se esforçar para não ter as más inclinações? Ele já não está reformado? Se você pensar no âmbito da matéria, se eu falo, reformei esse salão, mas cuidado que está pintando. Mas peraí, você já não acabou de reformar? Então não está pintando mais nada, já está reformado. Mas só que na questão do pensamento não é assim que funciona. Porque um pensamento não gera outro pensamento. Quanto que erro que a gente comete, que vê pelo exemplo do próximo, o próximo já caiu naquele buraco, já nos mostrou que tem um buraco, a gente vai lá e cai no buraco. Não é uma causa, olha, estou com sede, tomo água, acabou a sede. Por quê? Porque o espírito, no seu modo de pensar, enquanto ele não compreende plenamente, facilmente ele cede para as paixões do corpo. Então ele fala, você já fez a sua transformação moral? Sim. Você já sabe para onde você vai? Você já sabe que você está aqui para evoluir, para combater seus vícios, para desenvolver suas virtudes? Agora, no dia a dia, no corpo, lembra-se, você é um imperfeito ainda. Porque lá atrás você... E cuidado, hein? Ninguém nasce simples e ignorante e cai para imperfeito para ir para bom. Tem espírito que sai de simples e ignorante e já vai na linha do espírito bom. Você vê vários exemplos assim, Kardec explica isso nas revistas espíritas. Por quê? Porque escolheu o caminho do bem. Para nós parece isso estranho, porque a gente está no mundo de provas e expiações. Então ele fala, você já sabe o que você quer, mas até você chegar lá, cuidado com as tentações do caminho. E aqui ele fala das aflições no capítulo 5. Cuidado com o homem velho, cuidado com seus vícios. Só que para te dar o ânimo, no capítulo 6, ele faz
essa primeira apresentação até o 5. No 6º ele põe o Cristo Consolador. O Cristo consola suas aflições pela prática do amor e da caridade. Enquanto você não consegue praticar o amor e caridade na sua pureza, faça sempre o melhor, Kardec põe, com fé no futuro, com fé no futuro, e confiança na justiça divina. Por que fé no futuro? Porque a nossa fé é raciocinada. E a justiça divina, cada um conforme suas obras, ninguém vai ter o mérito daquilo que não fez. O que é seu, é seu. Então, o que é a fé no futuro? Eu pratico o melhor. Eu tomou um tapa, serviu com a outra face do raciocínio, cria-se o mérito. Então, no capítulo do Cristo Consolador, ele dá esse ensinamento para nós. Aí, o que é legal? No capítulo 7º e 8º, lendo ele vai nos ensinar a como fazer isso. Que ele traça a apresentação, a aflição, coloca o Cristo. Só que depois, daqui para frente, ele vai te mostrar como você chega para a sua mudança de espírito. Ele começa no capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito, ele coloca a primeira virtude que você tem que ter, humildade. Humildade de espírito e simplicidade de coração. Porque o espírito humilde é aquele que sabe que tudo que ele sabe foi porque Deus permitiu que ele tivesse inteligência. Tudo que ele tem, ele compartilha, foi Deus que deu. Você sabe de alguma coisa que alguém não sabe? Você informa. Porque a inteligência, o que você sabe, foi porque alguém te ensinou. E alguém ensinou porque Deus deu a condição. Não seja orgulhoso, porque a pessoa que acha que é melhor que os outros vai embora a humildade e fica orgulho. Aí ele fala simplicidade de coração. Para quê? Para que você não busque na matéria além da sobrevivência. Porque quando você vai querer da matéria além do mínimo, você vai fazer com que a matéria mande em você. Então ele te dá um ponto de partida. Aí no capítulo seguinte ele vai te dar um ponto de chegada. Isso, a minha consideração, você pode falar, não concordo, tudo bem. Mas no capítulo 7º ele começa pela humildade. Porque você tem que reconhecer que Deus é bom, que Deus é Pai, que nada acontece por seu mal. Porque enquanto você está achando que você está sendo injustiçado, alguém está errado. Se você está achando que você está sendo injustiçado, quem permitiu a prova é que causou o problema. Então logo Deus é injusto. Então enquanto você não compreende a Deus, vai te faltar humildade. Porque você achar que não tem justiça. No capítulo 8º, bem-aventurados os puros de espírito, que tem puro coração, bem-aventurados têm puro coração, ele fala sobre o pecado de pensamento adultério. Ele fala assim, o que manda na criatura que tem puro coração? Como que ele pensa? Por isso que é o pensar espírita. Como a criatura que tem um puro coração pensa? Ela pensa, e Kardec dá instrução, frente à possibilidade de praticar o mal, nem lhe surge a ideia. Ela vê uma carteira no chão, não é dela. Que é uma moral, uma ética que a gente já pratica aqui, ó. Não tem nada escrito, olha, se você achar uma carteira, uma chave, um celular, devolva que não é seu. Não tem nada escrito aqui. E você nem pensa em fazer mais isso. Porque isso já se tornou verdade no seu conhecimento do espírito. Não importa a carteira, você não vai pegar. Então você viu, aí ele fala, e tem um intermediário. Você vê, está com dinheiro, você fala, deixa eu pegar o dinheiro e devolvo o documento. Estou até precisando. Você fala, mas não é certo, né? Minha mãe não ficaria feliz com isso. Ele fala, o caminho ainda está para fazer. Você vê, tem vontade, aí você fala, não vou fazer. Ele fala, existe aquela condição que o mal é pleno. Você pega, cata e joga a carteira no bueiro. E pronto, perdeu, é minha. Aí ele fala, quando você se torna um homem de bem, o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade em sua plenitude. Quem que é esse sujeito? O espírito de segunda ordem, o espírito bom. Porque ele não tem nenhum pensamento no mal. Eu dou o tapa nele, ele fala, coitado, tá perturbado. Vem cá. O que eu posso te auxiliar? Por quê? Porque ele já compreende que eu faço por ignorância.
Como que você evolui do espírito imperfeito para o espírito bom? Quando você aprende a pensar, quando diante da possibilidade de praticar o mal, de falar da vida alheia, de não ter paciência, você se comporta. Você, pelo seu pensamento, pensa igual Cristo estiver pensando. E isso que tem que ser o pensamento espírita. Quem te ajuda nisso? Para terminar, pergunta 919A, que é a resposta da 919 e 919A. Na 919, Kardec pergunta: qual é o meio prático mais eficaz para se livrar do mal e melhorar a sua vida? Conhece-te a ti mesmo. Aí na 919A, Kardec torna a perguntar e falou: eu sei da sabedoria dessa máxima. A dificuldade está em como se conhecer a si mesmo. Veja que a cruz é sua. Pega a sua cruz e me segue. Enquanto você não parar para refletir no que você está pensando, você é levado pela maré, pela internet, você fica refém do sistema. Você tem que se libertar dessas coisas da matéria. Então o que? Santo Agostinho fala: fazei como eu fiz quando estava encarnado igual a vocês na Terra. Passe em revista no que você tinha visto. Olha com o que você pensa, como você está agindo. E frente a essa dificuldade, quem pode ainda me auxiliar? A não ser o Chapolin Colorado. Peça para um amigo seu que é muito pouco falado, infelizmente, no movimento espírita. O seu anjo da guarda, o seu espírito protetor. Pega no livro dos espíritos, influência dos espíritos no mundo corporal. Procura o seu anjo da guarda. Faça vínculo com ele. Leiam lá na segunda parte. Eu não tenho um livro. Baixa o aplicativo Kardecpedia gratuito. Quando você baixar no seu celular, vai ter as 23 obras que Kardec escreveu de doutrina espírita. Você coloca lá, anjos de guarda. Ele te auxilia, ele te ampara pelo pensamento. Você fala: mas eu não sou médium. Você é médium no amplo senso que todo mundo é. Aonde eu vejo isso? Vai lá no livro dos médiuns, 182, médiuns inspirados ou involuntários. Kardec fala lá: olha, todo mundo é médium nesse sentido de sentir a inspiração do espírito familiar que te quer bem e do seu anjo da guarda, do seu espírito protetor. Ele fala assim: se todo mundo tivesse o pleno conhecimento desse recurso, antes de falar alguma coisa, ou antes de fazer alguma coisa, invocaria, com I ele põe, invocaria o seu anjo da guarda, seu espírito protetor. O seu espírito protetor, seu anjo da guarda, te conhece muito antes que qualquer um. Não há espírito encarnado na Terra que tenha tanta afinidade com você como o seu anjo protetor. Por quê? Porque ele é um espírito de segunda ordem, é um espírito bom. Ele nunca vai tacar na sua cara: ó, de novo caiu no buraco, falei para você cair no buraco. Quantas vezes você chamar, ele está ao seu lado. Então, você faz a sua prece, você pede no seu quarto em particular, Deus te ouve, mas usa o recurso do seu anjo da guarda, do seu espírito protetor, para te dar o ânimo no dia a dia. Porque senão, o mundo nos leva. Porque aqui nós estamos num ambiente fluídico, gostoso, condicionado, mas você saiu da portinha ali, bobear na próxima esquina, alguém já quase vira em cima de você e bate no seu carro. Se o que você pensou, você não fizer esforço para se tornar na sua vida, a gente é levado. Vamos esperar a transição. Calma. A transição não é esperar, vamos nos tornar a transição. E é isso que o pensamento espírita nos traz. Fazer, praticar as obras e olha como que eu estou agindo, como que está sendo a minha vida. E peça, pela prece, pela oração, gaste o seu anjo de guarda. Faça um teste, peça o auxílio dele, converse com ele. Mas como que ele vai falar? Vai surgir pelo pensamento. Às vezes você está com raiva de alguém. Como que ele vai falar? Peça desculpa. Paciência. Chega. Às vezes é por uma palavra que ele te fala. Como que você sabe se a influência dele? É simples. Seria a recomendação que o Cristo daria? Sim. Então o seu anjo de guarda deu uma recomendação que não é contrária. Não é seu anjo de guarda. E faça o vínculo, reze com ele e mude. Olha, o pensamento que eu estou fazendo hoje está me ajudando? Que legado que eu vou deixar, né? Para terminar, a frase do Mário Sérgio Cortella, o filósofo, né? Ele fala assim, e numa palestra dele, ele fala assim: se você não existisse hoje,
Se você não existisse mais a partir de hoje, ele fala, que falta você faria? Qual que é o seu legado? Ele fala. Que falta você faria? Você só é o pagamento que entrava na casa? Você só era o resmungão? Ou você é a pessoa que fazia diferença pela sua palavra? É uma oportunidade a gente melhorar e colocar o pensamento espírita na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Fazer a prece, né? O nosso anjo de guarda esteja sempre conosco. Quer dizer, que a gente sinta que Ele está, porque Ele está. Nós que às vezes fechamos os ouvidos, né? Então agradecemos a oportunidade de estarmos juntos, agradecendo a toda a equipe espiritual da casa, ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos anjos de guarda, que com a equipe espiritual da casa nos trata, nos ampara pelos bons fluidos, nos trazendo pensamentos de amor, trazendo pensamento de mudança espiritual pela compreensão da doutrina espírita, pela prática da caridade, mas também pedimos em prol dos nossos irmãos que ainda estão na Venezuela, no caso lá do terremoto, ainda está socorrendo pessoas ainda lá perdidos, pelos lugares onde há guerra, onde famílias perdem, que a gente possa mandar os mais belos fluidos de amparo espiritual para aquelas pessoas e pedindo ao nosso Pai que tenha misericórdia de todos nós, do doente que está no hospital, por aquele que vai tratar do doente, que tenha muita paciência e resignação, pelos que estão na rua, por todos aqueles que no plano espiritual ainda estão perturbados, que possam ter esse amparo, esse carinho que Deus nos dá, para que possamos colocar na nossa vida essa prática do bem e sermos seguidores do Cristo. E que Ele possa nos abençoar e ter misericórdia de todos nós. Que assim seja. Muito obrigado. Obrigado.